emocional. E na psicanálise nós falamos que o inconsciente, ele é observado através dos atos faros, dos sonhos, dos xistes, e o inconsciência ele tem ausência de cronologia, ele tem ausência de senso de contradição, ele fala pela linguagem simbólica, por isso que ele fala pelos sonhos. Ele fala através do princípio do prazer, ele é movido pelo princípio do prazer. E o adulto, ele é movido pelo princípio da realidade. Então a gente tem o princípio do prazer que vão lutando dentro do nosso aparelho psíquico. A criança, ela se manifesta pelo inconsciente. Dentro do nosso inconsciente, esse saber da psicanálise, que a gente fala dos gatilhos. Que tem uma criança interior, e a ciência que analisa o inconsciente do ser humano é a psicanálise, que lida com traumas, com decepções que vão interferir na nossa saúde emocional ou no nosso desequilíbrio emocional. E na psicanálise nós falamos que o inconsciente, ele é observado através dos atos faros, dos sonhos, dos xistes, e o inconsciência ele tem ausência de cronologia, ele tem ausência de senso de contradição, ele fala pela linguagem simbólica, por isso que ele fala pelos sonhos, ele fala através do princípio do prazer, ele é movido pelo princípio do prazer. E o adulto, ele é movido pelo princípio da realidade. Então a gente tem o princípio do prazer e o princípio da realidade que vão lutando dentro do nosso aparelho psíquico. A criança, ela se manifesta pelo inconsciente. Dentro do nosso inconsciente, esse saber da psicanálise, que a gente fala emocional. E na psicanálise nós falamos que o inconsciente, ele é observado através dos atos faros, dos sonhos, dos xistes, e o inconsciência ele tem ausência de cronologia, ele tem ausência de idade, que vão lutando dentro do nosso aparelho psíquico. A criança, ela se manifesta pelo inconsciente. Dentro do nosso inconsciente, esse saber da psicanálise, que a gente fala, não, ele fala pela linguagem simbólica, por isso que ele fala pelos sonhos, ele fala através do princípio do prazer, ele é movido pelo princípio do prazer. E o adulto, ele é movido pelo princípio da realidade. Então a gente tem o princípio do prazer, quem adoece dentro de nós é a criança, é como se fosse uma volta ao recalcado. Naquele slide ali que eu mostrei, o slide do inconsciente, o slide 124, é como se fosse uma volta a esse conteúdo recalcado para você. Então a neurose de compulsão é uma forma de mostrar que a nossa criança interior está ferida. Uma neurose fóbica é uma forma de mostrar que a nossa criança interior está ferida. A todas as vezes que a gente adoece, quem adoece dentro de nós, fazer o encontro do seu adulto com a sua criança. Nesse slide 137 aí, você vê que tem um adulto chorando, mas dentro do adulto tem uma criança que chora dentro. Então todas as vezes que a gente entrar dentro, e isso você vai entrar através do autoconhecimento. É o autoconhecimento, conhecer você. O autoconhecimento é você pegar um espelho e olhar para você e falar: dói, tudo bem, dói, mas eu vou ajudar você, criança que está dentro de mim, ferida. Eu, adulto, vou ajudar você e vou dar a mão a você. Mas esse autoconhecimento só depende de você. Esse autoconhecimento só depende de você. Não adianta você achar que o outro vai fazer isso de desamarrar suas dores emocionais. Não é o outro que vai desamarrar suas dores emocionais. Só que eu vou te dar uma triste notícia, uma boa e uma triste. Quando você entra em contato com seu passado através do inconsciente, através do iceberg, aquilo que parece que está lá no fundo, escondido, recalcado, mas não está. Essas lembranças, elas não morrem. Essas lembranças estão vivas dentro da gente. Agora é uma difícil estrada do autoconhecimento, mas ao mesmo tempo é libertadora. Ao mesmo tempo que você enfrenta as suas dores psíquicas, você se liberta. Então, é a chave da liberdade.
quando eu cresço em autoconhecimento, eu cresço em conhecimento de quem eu sou, você vai falar para você, ok, eu não nego mais, eu não estou mais no mecanismo de defesa da negação, negando as minhas emoções. Hoje eu dou conta de enfrentar o que eu sinto e eu vou viver em paz. Então, hoje, a live de hoje, nós vamos encerrar nessa forma de autoconhecimento. Tem uma criança interior e a ciência que analisa o inconsciente do ser humano é a psicanálise, que lida com traumas, com decepções que vão interferir na nossa saúde emocional ou no nosso realidade, que vão lutando dentro do nosso aparelho psíquico. A criança, ela se manifesta pelo inconsciente. Dentro do nosso inconsciente, esse saber da psicanálise, que a gente fala. Então, a neurose de compulsão é uma forma de mostrar que a nossa criança interior está ferida. Uma neurose fóbica é uma forma de mostrar que a nossa criança interior está ferida. A todas as vezes que a gente adoece, quem adoece dentro de nós, quem adoece dentro de nós é a criança. É como se fosse uma volta ao recalcado. Naquele slide ali que eu mostrei, o slide do inconsciente, o slide 124, é como se fosse uma volta a esse conteúdo recalcado. Para você fazer o encontro do seu adulto com a sua criança. Nesse slide 137 aí, você vê que tem um adulto chorando, mas dentro do adulto tem uma criança que chora dentro. Então, todas as vezes que a gente precisa crescer, ela precisa amadurecer, porque a criança interior nossa, saudável, representa o lado da alegria, da espontaneidade, do afeto, da criatividade, que precisa ser resgatada. Essa criança interior nossa, quem vai tomar conta da sua criança interior é você que vai pegar na mão da sua criança interior e é você que vai cuidar dela. Não fique achando que é um psicólogo, que é um psicanalista que vai ajudar a resgatar a sua criança interior. Quem ajuda a resgatar a sua criança interior é você. É você pegando a mão.